Então, nós estamos nessa série do livro de Isaías, então te convido a você abrir a sua Bíblia. Nós vamos pontuar alguns versículos do capítulo 34 de Isaías, depois do capítulo 35. Como vocês já puderam perceber, né? O tema de hoje é gravidade e alegria, a vinda gloriosa do Salvador. E gravidade, a imagem está um pouco sugestiva. Haverá um dia em que o Senhor voltará e que nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares, amém? E nesse dia, com certeza, as leis da gravidade serão quebradas, né? Mas esse sentido de gravidade é sobre a severidade da ira de Deus, amém? Então, assim, como quando a gente assiste uma série, e quando a gente vai assistir um capítulo novo, geralmente fala assim, né? Nos capítulos anteriores, eu queria dar assim, um breve resumo do que a gente já viu nesses 35 capítulos até aqui, né? De Isaías. Então, é um caminho que a gente tem percorrido, um caminho que o profeta Isaías vai escrevendo, que é muito belo, muito belo de ver a construção que o profeta vai fazendo ao longo desse livro. Então, não sei se vocês vão se lembrar que o profeta começa lá com Judá, pequena no mapa, mas logo nós somos levados por uma visão grandiosa do Senhor, no capítulo 6, ele entronizado, governando tudo. E a partir daí a profecia ela se alarga como se fosse um rio que transborda e vai enchendo as suas margens. E daí nos capítulos 13 a 23 o profeta ele ergue os olhos e envolve, as suas profecias, elas envolvem os grandes impérios ali da época, como o Império da Babilônia, o Império da Assíria, o Egito e tantos outros. Em seguida, dos capítulos 24 a 27, o mundo inteiro se curva sob o olhar da profecia, como se toda a terra se tornasse o palco do agir divino. E aí, então, dos capítulos 28 a 33, voltamos a Jerusalém, que é o coração da aliança, o centro das disputas e promessas do Senhor com a humanidade. E aí, no capítulo 34, que nós veremos hoje, o tom ele se intensifica. Nós somos conduzidos à grande tribulação, o tempo de juízo que vai encerrar essa presente era. E, por fim, no capítulo 35, a luz que rompe as trevas, um jardim que floresce no deserto. É o reino de paz e de justiça que vai ser iniciado com um milênio, com o Senhor reinando, né, o glorioso milênio. E vejam, isso é um plano magistral, não é mesmo? Sem dúvida, havia uma pessoa, né, o profeta, por trás dessa pena que escrevia cada uma dessas profecias, mas é um roteiro divinamente traçado, divinamente inspirado. Então, acima do profeta Isaías está o único autor eterno que escreve a história com propósito e com poder. Então, hoje abordaremos o capítulo 34 e o 35 com esse tema, gravidade e alegria, a vinda gloriosa do Salvador. Esses dois capítulos, vocês vão poder observar que eles apresentam imagens muito contrastantes. Isaías 34 é uma terra fértil tornando-se um deserto, símbolo do juízo divino. É o dia da ira do Senhor e vai mostrar para nós o grande poder de destruição do nosso Deus. E já Isaías 35 é um deserto que floresce como um belo jardim, retratando a restauração messiânica que vai acontecer no reino milenar, e tudo isso aponta para nós, tudo isso demonstra para nós o grande poder de restauração que existe no nosso Deus. O teólogo John Oswald, ele resume com precisão essa mensagem. Alinhar-se com as nações da terra é escolher um deserto, confiar em Deus é escolher um jardim. Então, o esboço do sermão ele está feito em 3 pontos. Número 1, o deserto. Número 2, o jardim. E número 3, o caminho. Então, vamos para o capítulo 34 de Isaías. Vamos abordar, então, esse primeiro ponto sobre o deserto. Conforme nós vamos ler alguns versículos, vocês vão poder observar uma linguagem carregada de imagens horrendas. É Isaías proclamando o juízo final de Deus sobre as nações da terra. Ele vai usar o exemplo de Edom para mostrar o que vai acontecer com todas as nações.
Vejamos então alguns versículos. O versículo 1 de Isaías 34 diz assim: aproximem-se, ó nações, para ouvir, e vocês, povos, escutem, que a terra e sua plenitude ouçam, que o mundo e tudo que ele produz escutem. O 2, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor está contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. O 4, todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército dos céus cairá, como cai a folha da videira e a folha da figueira. O 5, porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que para exercer juízo, ela desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. Agora o 8, porque esse será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições pela causa de Sião. E agora o 16, procurem no livro do Senhor e leiam, nenhuma dessas criaturas faltará, e nenhum estará sem o seu par, porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Então, o profeta convidou todo o mundo para ouvir. Então, nós podemos entender que todo o universo ele estará envolvido nesse julgamento. Os pecados das nações e a necessária reação divina, elas afetam toda a criação. Todo o cosmo está envolvido. Veja como ele fala, o Senhor enrolará os céus como um pergaminho. O sol, a lua, as estrelas murcharão, elas cairão, como cai uma fruta madura do pé. O profeta, então, ele apresentou Edom como um exemplo cujo fim seria típico de toda a terra. E aí, se apenas Edom, se fosse uma profecia somente para essa nação, Isaías provavelmente o teria tratado como fez com as outras nações, nos oráculos lá que a gente viu sobre a Babilônia, o Egito. Então, aqui, Edom, ele é como um exemplo daquilo que vai acontecer em toda a terra. E aí nós podemos nos perguntar, mas por que Edom? E aí talvez você até esteja aí se lembrando que Edom, eles são os descendentes de Esaú. E na história bíblica, Edom sempre foi uma nação inimiga de Israel. E assim como Babilônia, por exemplo, Edom ela é a representação da antítese do que é Israel. Representa tudo que é antidivino. Acho que propositalmente o profeta Isaías escolhe essa nação para nos trazer essa mensagem. E uma segunda razão que nós podemos pensar para um julgamento mundial de Deus é que quando Deus ele tiver tido o suficiente no céu, quando a sua paciência estiver se esgotado, então a sua espada, que é um símbolo do seu julgamento, a Bíblia fala que quando ele vier, ele vem com uma espada em sua boca. Todas as nações, então, cairão, serão julgadas, como ele trata aqui do exemplo de Edom. E uma outra razão para esse massacre, que é o Senhor se vingará daqueles que pisotearam Sião. Ele agirá em favor do seu povo contra aqueles que os amaldiçoaram. E, embora não saibamos exatamente quando isso acontecerá, Deus ele tem um cronograma. Esse julgamento vai se cumprir. Para concluir, veja o que diz o versículo 16. É o pensamento de Isaías voltando-se para o que ele escreveu no versículo 1. Aqueles convocados a ouvir esta revelação, talvez precisem certificar-se de sua certeza, consultando o registro escrito dessa profecia. Ele fala para ler no livro. E ele fala ainda, a boca do Senhor ordenou esse julgamento, e seu Espírito executará. Um capítulo maravilhoso, não é? Veja só o verso 6, o que diz. Bota para mim, por favor, o verso 6, a parte B. Porque o Senhor fará um sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. É um capítulo incrível, não? Quer dizer, é a ira de Deus, né? É a ira de Deus. E claro, nos lembra que servimos então a um Deus que é um Deus de justiça, que haverá um dia de acerto de contas para toda a humanidade. Agora,
Esta é a ira e a separação da qual eu e você fomos salvos mediante o sacrifício de Jesus. Mas esse dia está chegando, meus irmãos. E está chegando sobre o mundo, pois Deus, ele é justo. E a ira de Deus, ela não é um humor ou uma emoção, mas ação. E assim, eu não sei vocês, mas quando eu me iro, a Bíblia fala para quê? Para a gente se irar e não pecar. Eu não consigo me irar sem pecar. Mas a ira de Deus, ela é justa. A ira de Deus, ela é justa. Eu até me lembro que os meus filhos, eles assistem um desenho lá em casa, que são umas cachorrinhas, e aí elas estão no parque com o pai delas, aí o meu esposo até se identifica, né? Porque as filhas, elas pedem sorvete, falam, papai, queremos sorvete. Aí o pai fala, não, vocês já tomaram ontem. E aí as filhas viram para o pai e falam, isso é injusto. E o pai vira para elas e fala, isso é muito justo. É, meus irmãos, a ira do Senhor, ela é muito justa. Ela é muito justa. Então, a ira de Deus, ela não é um humor ou uma emoção, mas ação. E por ser transcendente e, portanto, diferente e incomparável, a ira de Deus não é em nada como a ira que conhecemos como a experiência própria, como eu acabei de falar. Nós nos iramos e pecamos. A ira não é uma reação do ego ferido de Deus. Tampouco ele é sádico, que sente prazer em nossa dor. É bem ao contrário. A ira de Deus consiste na repugnância santa do ser de Deus contra tudo aquilo que contradiz a sua santidade. De acordo com Apocalipse 6, 8 e 9, 18, grande parte da população mundial terá perecido ao final do julgamento da sexta trombeta. A Bíblia vai falar sobre os juízos das trombetas, os juízos dos selos e das taças. Então, são juízos que Deus vai enviar à terra cada vez piores, cada vez com maior severidade. São julgamentos devastadores que cairão sobre os habitantes da terra após o julgamento que Deus vai enviar. Então, portanto, aqui o que Isaías está descrevendo pode ser a aparência da terra no final da grande tribulação, pouco antes do retorno de Jesus. E nas palavras de A.W. Tozer, ao escrever sobre o atributo da justiça de Deus, no livro que eu mostrei para vocês, O Conhecimento do Santo, ele diz assim, mas a justiça de Deus para sempre se erguerá em absoluta severidade contra o pecador. A vaga e tênue esperança de que Deus seria bom demais para punir os profanos vem se tornando um anestésico mortal para a consciência de milhões de pessoas. Ela cala seus medos e lhes permite praticar toda forma de agradável iniquidade, enquanto a morte se aproxima dia a dia. E o mandamento de arrependimento cai em ouvidos surdos. Como seres morais responsáveis, não ousamos brincar com o futuro eterno. E nas palavras do apóstolo João, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos então para o segundo ponto. Vamos falar sobre o jardim. Agora vamos passar para Isaías capítulo 35. Isso muda completamente a cena. É como se fosse uma peça de teatro. Então as cortinas se fechariam e todos os artistas lá, o pessoal ia correr para poder trocar de roupa, para abrir de novo a cortina e nos depararmos com Isaías 35. Porque enquanto nós estávamos lidando com o julgamento, com a ira, agora nós vamos chegar num tempo de paz e de prosperidade na terra. E claro, a razão para isso é que depois que o Senhor destruir os seus inimigos do mundo, os inimigos de Israel, as nações do mundo e os seus exércitos, ele vai começar a governar a terra. Ele vai reinar a partir de Jerusalém por um período de 1000 anos. Então, no capítulo 34, o juízo de Deus transformou o mundo num deserto. Agora nós vamos ver o caminho contrário. No capítulo 35, Deus promete que o deserto vai florescer. Deus renovará a criação, ele reunirá o seu povo.
E nós temos uma prévia desse futuro no ministério de Jesus, em todos os milagres que ele realizou. Mas essa promessa, ela será plenamente cumprida na renovação de todas as coisas quando Jesus voltar. Vamos agora ao texto de Isaías 35? Diz assim a palavra do Senhor: o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água. Onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por este caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele. Mas os remidos andarão por esse caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Então, esse é o capítulo que vem logo após a declaração de que o Senhor está furioso com as nações. O teólogo J. Alec Motyer diz que é um poema deleitável. Sim ou não? Não são palavras que a nossa alma se deleita? Contudo, você não pode desfrutar de Isaías 35 se não conhecer o Deus da ira de Isaías 34. Você simplesmente não pode, porque nós vamos esvaziar todo o seu significado. Nós vamos torná-lo superficial. Vamos torná-lo frágil. Nós iremos romantizá-lo. Nós iremos transformá-lo numa imagem dos nossos próprios desejos imediatos por algo. Mas se nós o lermos após o capítulo 34, como o fizemos, isso vai nos impactar de uma maneira diferente. Amém? Vocês estão comigo? Faz sentido, irmãos? Vamos ver os versículos 1 e 2. Diz assim: o deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que Deus traz vida de onde menos esperamos. Ele é aquele que destrói nações, mas também é aquele que restaura. Como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 11, 22. Considere, pois, a bondade e também a severidade de Deus. E é como o nosso próprio coração. Se nós estamos aqui hoje é porque Jesus nos trouxe vida e nos traz todos os dias a esse lugar para podermos desfrutar de sua presença. Então ele começa com o deserto. E é interessante que no último capítulo Edom passou de uma cidade exuberante a um deserto. Mas aqui estamos indo na outra direção. Começamos no deserto e o povo de Deus está vivendo no ermo. No versículo 7 também vai descrever que um lugar marcado pela areia escaldante, a terra sedenta, refúgio dos chacais. E percebam como é a descrição da vida no deserto. É algo fraco, frágil, ansioso. E aí o profeta vai falar, então é ansioso, cego, morto, coxo, mudo. E aí eu quero abrir um parênteses para trazer algo para as nossas vidas, que é sobre a teologia da prosperidade.
Porque a teologia da prosperidade, ela até nos rouba, muitas das vezes, de sermos generosos. Mas o que eu queria pontuar é que a teologia da prosperidade é uma coisa tão maligna dentro da igreja, que ela fala que o crente, para ser um crente de verdade, ele tem que estar sempre bem. Tudo tem que estar indo de mil maravilhas na sua vida. Sendo que quando nós aprendemos que o chamado do cristianismo é um chamado de quê? Ao sofrimento. E os sofrimentos com Cristo, eles são pedagógicos. Eles sempre são para nos ensinar algo. E na maioria das vezes é Deus falando, não confie em si mesmo, confie em mim. E na maioria das vezes é Deus fazendo com que passemos por muitas tribulações para produzir fé, perseverança e para nos trazer para perto dele. E o autor de Eclesiastes, ele escreveu, tudo sucede a todos. Mas Deus sempre tem um propósito. Os sofrimentos com o Senhor, eles são revestidos de novos significados, eles são ressignificados, amém? Então, a nossa esperança, ela não está somente nessa presente era. E o deserto, nos é dito em Isaías 35:1, florescerá como o narciso. O narciso, ele é um tipo de planta com lindas flores roxas, amarelas e brancas. E está dizendo que vai florescer abundantemente. Lemos ainda sobre a glória do Líbano, a majestade do Carmelo e Saron. São referências a localidades em Israel, onde as paisagens são revestidas de verde, de muita natureza, porque existe água. E onde existe água, existe vida. Vejamos então o versículo 3 e o 4. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem para salvar vocês. Então, desse belo jardim brota uma palavra de exortação. O profeta, ele conecta o ânimo, o vigor com que a justiça retributiva... O profeta, ele conecta o ânimo, o vigor com a justiça retributiva de Deus. Se anime. Ele focaliza no futuro, na eternidade, dizendo assim, haverá um dia onde Deus transformará tudo num jardim. Olhem para esse dia. Tirem força disso. Alegrem-se na esperança, como escreveu o apóstolo Paulo. Em outras palavras, diante de um mundo com tantas dificuldades, com maldades e coisas que muitas das vezes nós não compreendemos, mantenhamos os nossos olhos em Deus. O teólogo Dieter Schneider, ele comenta o seguinte: quando Deus transforma a sua criação e a leva a florescer, para que ela se torne testemunha do seu ato salvífico na vida de seu povo, então o seu povo não pode e nem deve continuar árido, afundado em desânimo, desesperança e desespero. O autor de Hebreus, ele repete esse mesmo versículo de Isaías, no capítulo 12, o verso 12, ele diz, por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. D.A. Carson, ele vai nos dizer que aqui o apóstolo Paulo não, né? Quem escreveu Hebreus não sabemos. Mas D.A. Carson, ele comenta que o autor está usando uma figura de competição do atletismo. Então, é um desafio a que abandonemos o medo e o desespero e a não nos fatigar na corrida da fé. Firmem os joelhos vacilantes. É impossível, irmãos, que nós encontremos força somente no que vemos. Por isso, Isaías escreve, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem para salvar vocês. E o cumprimento pleno dessa promessa está no futuro. J. Alec Mothe, ele faz o seguinte comentário sobre esses versos. A sugestão da estrofe é que o povo de Deus ainda está em um período de carência, e precisa ser encorajado no reino da ação, por isso as mãos, da estabilidade, por isso os joelhos, e da convicção, por isso o coração. O encorajamento proferido, então, é a esperança posta diante deles. O profeta está dizendo, seu Deus virá. É um convite para ter uma fé firme
Não aquela que é dura ou pesada, mas uma firmeza cheia de confiança. Uma fé cheia de confiança nas promessas do Senhor. Vejamos os versos 5 a 7. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água. Onde os chacais costumam viver, crescerá a erva com canas e junco. Toda uma linguagem de salvação. E vocês, ao lerem, certamente se lembraram do ministério de Jesus. Jesus veio e Jesus deu visão aos cegos, ele deu audição aos surdos, ele curou pessoas. E aí, enquanto eu preparava o sermão, eu assisti aquela série do The Chosen, a 5ª temporada. Vou dar um spoilerzinho, se alguém não viu ainda, me perdoem. Mas está naquela sessão já de Jesus na ceia com os seus discípulos, e toda aquela tensão, porque o discurso de Jesus está um pouco mais agressivo, ele vai ao templo e destrói lá a mesa dos cambistas e expulsa lá os comerciantes do templo, e está naquela tensão de que a qualquer momento Jesus vai ser preso, está aquela tensão de que a qualquer momento Jesus vai divulgar quem é o traidor na ceia. E aí tem uma cena que o Nicodemos aparece, ó, o spoiler, gente. O Nicodemos aparece, lembra o Nicodemos? E aí ele manda um dos seus ajudantes a observar tudo que estava acontecendo ali no entorno de Jesus. E aí tem uma cena que o ajudante de Nicodemos, ele manda buscar a Maria Madalena. E é com muito secreto, assim, botam até um capuz nela para ela não ver para onde ela está sendo levada. E aí, quando chega lá e tira o capuz, ela se encontra com Nicodemos. E não sei se vocês já viram a série, mas acho que é na primeira temporada, Nicodemos, ele tenta expulsar o demônio da Maria. E ele não consegue. E aí, quando Jesus chega e expulsa, que ele crê em Jesus. E por que eu estou falando tudo isso? Porque nessa cena, a Maria vai e pergunta, e aí, o que você está ouvindo? O que o teu ajudante, o teu servo está falando para você? E aí ele cita exatamente essa passagem. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará. E aí a Maria fala, Isaías. Desculpa, gente, dei um spoilerzinho da série, mas é que quando eu estava preparando o sermão, eu lembrei, eu falei, nossa, eu vou ter que falar isso. Ai. Mas vamos prosseguir. Só quando Deus abre olhos e ouvidos é que o ser humano é capaz de ver e ouvir quem Deus é e quais são os seus planos, né? É uma frase que costumeiramente nós falamos, né? Até para conhecer Deus, nós precisamos de Deus. E Dieter Schneider, ele diz o seguinte, o encontro com a glória de Deus é tão intenso que os sentidos do homem não ficam ilesos. Tudo em nós é afetado, amém? Então, nós temos aqui uma imagem de celebração à medida que as pessoas elas estão sendo libertadas dos seus corpos disfuncionais, decadentes e moribundos atuais que habitamos. Lembra de quando Pedro e João curaram o coxo lá em Atos? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele saiu saltando de alegria, né? Então, é exatamente essa visão que nós estamos vendo aqui. Um corpo mortal se vestindo de imortalidade. Que eu não sei vocês, mas é um pouco difícil para a nossa mente humana alcançar a grandiosidade desse corpo glorificado, né? Jesus, eu sei que ele atravessou parede com o seu corpo glorificado. Jesus, ele comeu com o seu corpo glorificado. Amém, né? Já são indícios, são coisas que nós iremos fazer. Já pensou? Estou aqui, vou lá para Israel. Cheguei. Mas é isso, gente. Então, tá apontando para o que vai ser o nosso corpo glorificado. É esse mistério glorioso, mas, não sei, é bom a gente ter esse tipo de curiosidade na nossa mente. Isso nos aguça a lermos mais, a pedirmos mais que o Senhor nos revele, né, sobre o seu plano glorioso. E aí o versículo 6, lemos sobre águas brotando no deserto, riachos no deserto. O que estamos lendo aqui não é um florescimento temporário após uma enchente repentina, porque nos lugares desérticos do planeta Terra,
É um deserto porque quase não chove, né? Tá claro isso. Mas existem momentos esporádicos onde há muita chuva. Chove, 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 então o rio que está sequinho, do nada ele fica cheio de água, mas daqui a pouquinho a água já vai embora. Mas aqui o que nós estamos lendo é uma realidade eterna na consumação de todas as coisas. Não vai ser um rio passageiro, vai ser um rio eterno, um rio que traz vida. E o 7 diz assim: a areia escaldante se transformará em lagos. E esse termo, areia escaldante, no original do hebraico, é a palavra miragem. Aí não sei se vocês sabem o que é uma miragem, né? Mas essencialmente é uma ilusão. O calor do sol, quando ele bate na superfície da areia, e ele cria uma ilusão como se ele tivesse água. Já viu nos filmes que a pessoa vai correndo, é água? Não, era só a ilusão do sol batendo na areia, né? E então está basicamente nos dizendo o seguinte, que a ilusão da água se tornará uma realidade da água. Então, durante o reino milenar, isso vai acontecer. A esperança bíblica, o que o profeta Isaías está trazendo, que essa esperança bíblica, ela nos protege das ilusões do mundo. Muitas coisas são ilusórias nessa vida, mas a palavra de Deus é a verdade. Então, o profeta está usando de toda uma linguagem, querendo dizer uma única coisa, que uma terra inóspita, inabitável, está ganhando vida. Vamos agora para o terceiro ponto do sermão, que é sobre o caminho. Então, nós vimos o deserto, o jardim, e agora vamos ver sobre o caminho. Vamos ler do verso 8 e 10 novamente. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por este caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele. Mas os remidos andarão por esse caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Tem como a gente ler isso e não pensar que Isaías era um poeta? Esse homem é um poeta, gente. Era, né? Então, através desse jardim, dessa terra atraente e acalentadora, corre uma estrada. E eu creio que essa estrada ela vai em direção a Sião. Não nos deixa claro essa passagem, mas de uma coisa é certa. O profeta ele nos informa de quem vai caminhar por ela. Somente os redimidos. E aí, então, o que eu gostaria de fazer, um paralelo com o livro do O Peregrino. Aí eu também vou ter que dar uns spoilers, gente. Quem não leu, mas depois você lê, que é diferente quando a gente ouve e quando a gente lê com os nossos próprios olhos. O livro do Peregrino, como o nome já diz, ele está numa peregrinação. Então, ele sai de uma cidade chamada Cidade da Destruição e ele vai em rumo à Cidade Celestial. E no meio desse caminho, ele se depara com obstáculos, ele se depara com pessoas que têm uns nomes assim bem sugestivos. Por exemplo, ele se encontra com... Oh, meu Deus, me perdi aqui. Ele passa pelo Ponto do Desânimo, pelo Vale da Humilhação, pelo Castelo da Dúvida, e ele se encontra com personagens como o eloquente, o ateu, ele se encontra com o inconstante. Então, assim, são nomes bem sugestivos, que são pessoas que, de certa maneira, querem desviá-lo do seu caminho. Mas ele também se encontra, ele chega numa casa onde tem 3 irmãs, que é a caridade, a prudência e a piedade. Ele encontra também pessoas no caminho que o ajudam nessa jornada e que, de certa maneira, revela a nossa caminhada também. Acho que é o tipo de coisa que ninguém vai chegar no final da caminhada e dizer assim, eu cheguei aqui sozinho. Ninguém me ajudou, ninguém orou por mim, ninguém pregou a palavra. É aquela história da manada, né? Já viu aquele Discovery Channel?
Tem a manada de búfalo, aí chega o leão. Aí, do nada, fica um sozinho. Aquele que fica sozinho, o leão vem e... Agora, quando a manada está todo mundo junto, sofre menos, né? Mas, gente, então, no livro, o personagem principal, o peregrino, ele se chama Cristão. E ele tem ele encontra com um amigo chamado Fiel, que o ajuda nessa jornada. Depois, ele se encontra com outro amigo chamado Esperançoso, que também o ajuda nessa jornada. Então, assim, é muito interessante ver o paralelo que nós podemos fazer com o versículo 8 de Isaías, né? Ele se encontra também com o obstinado e inconstante. O obstinado e o inconstante, eles até começam a jornada como peregrino, mas na primeira dificuldade, eles param. E o cristão, ele prossegue até chegar lá. Então, assim, Isaías 35, no versículo 8, nos mostra um caminho de santidade, que é elevado acima dos atalhos perigosos do mundo. É a estrada que leva os remidos à presença de Deus, onde só os que pertencem ao rei podem andar. No livro do Peregrino, vemos essa verdade ilustrada na jornada de cristão, que não basta somente saber o caminho, mas é preciso andar nele com perseverança. Ele tem sempre um livrinho com ele que ele tira e fica lendo. E nesse livro ele vai encontrando motivação e como se fosse a direção para ele chegar até a cidade celestial. E aí ele consegue evitar os atalhos, etc. O caminho é estreito, mas é seguro, e o destino é glorioso. Quando o personagem cristão chega aos portões da cidade celestial, as lágrimas e a fadiga que estiveram constantemente na vida dele se transformam em alegria eterna. E eu queria agora destacar 2 passagens do livro, gente. Eu peço a paciência de vocês. Me chamou a atenção essas 2 passagens. Quando ele está passando pelo deserto, ele está junto com um amigo dele chamado Fiel. E eles estão atravessando por esse deserto. E eles encontram com um personagem chamado Eloquente. E aí o Eloquente, como o próprio nome já diz, chega falando muito bem, se expressando muito bem. E ele diz assim: vocês querem conversar sobre o quê? Eu posso falar sobre as coisas terrenas e as coisas celestiais. Eu posso falar das coisas dos homens e das coisas de Deus. Posso falar de qualquer coisa. E aí o Fiel, ele fica muito impactado, né, com a forma com que o Eloquente está falando. Mas o cristão já conhecia Eloquente. E aí ele fala para o Fiel: eu já conheço ele. Ele fala bem eloquente, né? Ele mora numa rua chamada Tagarelice. Se não me engano, é isso mesmo, né? E aí, cristão fala assim para o seu amigo Fiel: eu o conheço muito bem. Ele fala muita coisa, mas ele não vive. E eles estão atravessando por um deserto. E aí, cristão e Fiel, então, começam a conversar um com os outros. E eles falam: de nada nos serve saber muita coisa só para sermos eloquentes, se nós não vivermos essas verdades. E aí eles chegam a uma conclusão, que se não tiverem fé e graça, e que vem do próprio Deus, eles não conseguem atravessar o deserto. E o segundo aspecto do livro que eu queria trazer para vocês é o castelo da dúvida. Eles se desviam do caminho, mas agora aqui, cristão, ele está com outro amigo chamado Esperançoso. Eles chegam ao castelo da dúvida. No castelo da dúvida mora um gigante chamado Desespero e a sua esposa chamada Dificuldade. Eles ficam no castelo da dúvida durante muito tempo, eles sofrem muito, o gigante bate muito neles. E o gigante manda eles fazerem coisas horríveis. E eles passam muito tempo ali tentando ver como eles vão sair daquela situação. E, de repente, o cristão ele se lembra que ele leva uma chave pendurada no pescoço. E essa chave se chama promessa. E aí ele tira a chave e eles começam a abrir todas as trancas ali do castelo e eles conseguem fugir. Essa é a promessa que nós temos, que um dia o nosso Salvador virá. E essa é a promessa que nos mantém firmes nessa nossa caminhada, que faz com que a gente enfrente todos esses
obstáculos até Jesus voltar. Nós estamos numa jornada peregrina. Nós somos esse cristão peregrino do livro. Mas aí eu gostaria de ressaltar um outro aspecto sobre esse caminho de santidade, porque eu creio que é o que o profeta Isaías traz. Olhando para aquilo que vai acontecer no reino milenar. Segundo o teólogo Dieter Schneider, Israel foi levado por um caminho terrível, que atravessava o deserto e levava ao exílio da Babilônia. Lembra do que a gente leu no profeta Jeremias? Ele falou todo o tempo, voltem-se para o Senhor. Se vocês se arrependerem e se voltarem para o Senhor, vocês não irão para a Babilônia. Mas o povo não ouviu, o povo não se voltou ao Senhor, o povo não se arrependeu. Agora, no entanto, Deus ele volta a mostrar compaixão ao seu povo. E ele o faz por meio de um caminho santo. Chamado assim porque Deus anda por ele. Se o próprio Deus se torna tão terreno quanto ele mesmo se torna perceptível por caminhar pelas estradas desse mundo, isso também traz um resultado para o ser humano, algo que redireciona os nossos passos. Quem não quiser a salvação também não terá acesso. Isaías vai dizer que as nações que acompanham Israel para Jerusalém são as que têm acesso ao caminho santo. Deus mesmo anda nesse caminho e por isso ele será reto, de forma que nele ninguém tropeçará, nem será perseguido por leão ou nenhum animal feroz. Somente os resgatados, os que voltarão a Sião, poderão trilhar a estrada preparada pelo Senhor. E como Deus se revela já durante o caminho, gozo e alegria não se manifestam apenas no alvo, mas já durante a viagem. E é onde intercepta com o que eu falei anteriormente. Algo que vai acontecer no futuro. Então, nós podemos pensar que Deus, ele é atemporal. O tempo, meus irmãos, não contém Deus. Deus, ele está fora do tempo. Tanto é que ele mesmo criou o tempo. Alguém que cria o tempo tem que ser alguém que está fora do tempo. Por isso, muitas das vezes, nós usamos expressões como a eternidade passada, a eternidade presente, a eternidade futura. Porque o tempo não contém Deus. Então, por ele ser atemporal, vejamos, no caminho de santidade de hoje, na eternidade presente, Deus está conosco. Mas no caminho de santidade no milênio, na eternidade futura, Deus também estará presente. E aí, entrando nas conclusões, eu não sei se vocês conseguiram perceber a tensão entre o já é e o ainda não. Vai ter um deserto na grande tribulação. Nas nossas vidas, muitas das vezes, nós atravessamos períodos difíceis, né? Que parece que é um deserto. Deus, ele trará rios de vida no futuro, mas ele também traz rios de vida hoje nas nossas vidas. Haverá um caminho de santidade no futuro, mas hoje nós também estamos nessa caminhada, nessa nossa jornada peregrina. E aí, uma pergunta que me veio à mente é como que nós participamos dessas promessas? Como que eu faço para fazer realidade hoje aquilo que vai ser no futuro? E eu não consigo encontrar uma outra resposta que não seja fé. Nós precisamos crescer em fé, nós precisamos orar para que o Senhor aumente a nossa fé, porque aí nós viveremos como escreveu o apóstolo Paulo. Vivo como não tendo nada, mas possuindo tudo. O autor de Hebreus, ele escreveu no capítulo 12, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Jesus é o autor e consumador dessa fé. E o resultado de quem não confia em Deus é o capítulo 34. Mas de quem confia é o capítulo 35. O deserto, então, ele mostra a gravidade do pecado. E a minha oração nessa manhã é para que o Senhor aumente a consciência
nas nossas vidas do quão grave é o nosso pecado. O quanto nós merecíamos a justa ira do Senhor. Nós não podemos nos enganar. Nos indignamos com as coisas ruins que acontecem, com mortes trágicas, com crianças que sofrem abuso, por exemplo, com a corrupção, com a fome, com a guerra, mas raramente pensamos em como tudo isso fere a santidade de Deus. Nos ofendemos facilmente com tudo isso e raramente nos ofendemos com o fato de que o nosso pecado está ofendendo a santidade de Deus. Lembra de Uzá? Quando Davi estava levando a arca até Jerusalém, que os bois tropeçaram e a arca ia cair, e Uzá foi botar a mão, ele foi fulminado. E aí eu não sei vocês, mas quando eu leio, eu falo, nossa, que coisa injusta, né? Me ofende. Fala, poxa, Senhor, ele só quis ajudar ali a arca, né? Mas a autora do livro Santo, 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 que eu mostrei para vocês, o nome dela é Jackie Hill Perry, ela fala assim: como Uzá estava familiarizado demais com a arca, nós nos acostumamos tanto à paciência de Deus que nos chocamos mais com seus juízos do que com sua tolerância. Conforme afirmou o Dr. Sproul, a questão não é porque Deus pune o pecado, mas sim porque permite a continuidade da rebelião humana. É costumeiro ou habitual Deus ser tolerante. De fato, Ele é longânimo, paciente e tardio em se irar. Aliás, Ele é tão tardio que quando sua ira vem à tona, ficamos chocados e ofendidos com ela. O dia da ira contra o pecado, contra tudo que é contrário a Deus, virá. E como que eu venço a ira de Deus? Eu não venço, você não vence. Jesus já venceu naquela cruz. Ele tomou o cálice da ira de Deus. Entender o atributo da ira de Deus nos faz desejarmos sermos santos como Ele é. O jardim, ele nos revelou a graça que nos restaura. O apóstolo Paulo, ele escreveu na carta a Tito, porque a graça de Deus, ela se manifestou trazendo salvação a todos. Ela se manifestou, a graça de Deus, ela se manifestou, ela se tornou visível na própria encarnação de Jesus. E para o apóstolo Paulo, a graça representa esse favor gratuito de Deus, essa bondade espontânea, mediante a qual intervém para ajudar e para livrar os homens. A graça de Deus é uma coisa tão preciosa que nós não teríamos noção alguma se Ele não tivesse se revelado a nós. A graça de Deus, ela brilhou como o sol sobre aqueles que viviam nas trevas. Essa graça se manifestou quando Jesus nasceu numa manjedoura, quando Ele cresceu numa carpintaria e quando Ele morreu numa cruz. Essa graça brilhou quando dos seus lábios se ouviam palavras de vida eterna, quando Ele curava enfermos, quando Ele purificava os leprosos, lançava fora os demônios, quando Ele ressuscitava os mortos. A graça resplandeceu quando o Filho de Deus entregou sua vida na cruz e reassumiu na gloriosa manhã da ressurreição. A graça se manifestou para resgatar o homem do seu maior mal e oferecer a ele, a nós, o maior bem. Cristo nos oferece essa vida, esse jardim. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ele faz nova todas as coisas. E o caminho aponta para essa nossa jornada peregrina. E deixa-me te dar uma boa notícia nessa manhã. O caminho, ele só é estreito e apertado desse lado da eternidade. O Senhor nos convida a segui-lo nesse caminho santo. E como disse Spurgeon, não é a santidade que nos leva a Cristo, mas Cristo que nos faz sermos santos. Os resgatados, os redimidos são aqueles que correm para Jesus, clamaram por sua misericórdia, escaparam da ira de Deus e foram salvos, resgatados, redimidos de sua ira. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, o lugar do grande rei. Nós um dia iremos até Sião, irmãos, com cânticos de júbilo, e a alegria eterna haverá sobre as nossas cabeças. Sublinha isso na sua Bíblia, alegria eterna. Alegria eterna. Eu quero contar uma experiência que eu tive com a minha filha.
Porque ela me perguntou: mamãe, e se Jesus não for real? E se nada disso for verdade? É o tipo de pergunta, né, que a gente, meu Deus do céu, fala o que agora? Mas a primeira coisa que eu falei para ela foi: filha, quem tem que te convencer disso é o Espírito Santo. O Espírito Santo que tem que te convencer disso. Mas é uma pergunta genuína, que muitas das vezes na nossa jornada nós duvidamos, em certos momentos, em certas circunstâncias. Mas o que eu falei para ela foi que, caso Jesus não seja real, nós teremos perdido uma vida de 60, 70, 100 anos de prazeres, de todos os prazeres que a terra pode nos dar. Contudo, se ele for real, e eu creio que ele é real, o que nos espera é alegria eterna. É coisa que olho não viu e ouvido não ouviu. Sim, é alegria eterna, uma alegria ininterrupta e indescritível. Isso é o que nos espera. A nossa alegria aqui, ela é muito atacada. Ela sobe, desce, é frágil, ela desaparece. Mas há um dia vindo em que os resgatados do Senhor irão a Sião. E todo suspiro ou todo gemido fugirá. Não haverá mais lágrimas, nem tristeza e nem choro. Apenas alegria eterna. E o Deus da ira será para nós apenas misericórdia. Eu vou repetir para te dar a oportunidade de você glorificar o nome de Deus. O Deus da ira será para nós apenas misericórdia. E eu gostaria de finalizar com as palavras do conde de Zinzendorf. Ele disse: Jesus, teu sangue e tua justiça são minha beleza, minhas gloriosas vestes. Em meio a mundos em chamas, assim vestido alegremente erguerei a cabeça. Destemido me erguerei em teu grande dia, pois sobre quem recairá a minha culpa? Por estas vestes estarei absolvido do pecado e do medo, da culpa e da vergonha. Deus julga, em Isaías 34, para que possa se compadecer, em Isaías 35. Esse é o significado de gravidade e alegria. O Rei vem, Maranata.